Bom, em primeiro lugar, eu estava um pouquinho cheio mesmo, não estava esperando isso aqui tudo. Legal. Então, bem-vindos aí, mais um toque. Eu não sei, quem de vocês aí não estava no Keynote na quarta-feira? Então, para os que estavam, eu vou repetir aí 2, 3 slides só para dar um pouquinho de contexto, mas não vai ser muito, eu prometo não me estender muito. Legal. Meu nome é Martin Pierre, eu sou, em primeiro lugar, um arquiteto de performance lá no Netflix, lá na Califórnia, em Los Gatos, onde é que fica a sede. E quando eu falo de performance, é performance do que exatamente? Para mim, é performance do produto, tá? Do produto, que para a gente é uma coisa simples, é o serviço de streaming. Um produto bem simples. Performance, a gente tem um time bem pequenininho que lida com basicamente toda a performance do produto globalmente, desde o kernel do Linux, onde a gente trabalha bastante na questão de tunables, até os clientes que rodam os dispositivos, sejam aí em iOS e tudo mais. O foco hoje, no Keynote eu mencionei um pouquinho mais o back-end, as coisas que a gente faz daquele lado. Hoje o foco é um pouquinho mais os clientes, os aplicativos que rodam nos dispositivos de vocês aí. Dentro do nosso escopo, o escopo é bem grande e a gente faz algumas coisas diferentes. Mas os nossos objetivos principais lá dentro são, em primeiro lugar, a gente quer garantir que o Netflix, que a plataforma, que o serviço inteiro consiga crescer e comportar esse crescimento de usuários que a gente tem tido ultimamente, que é incrível e só tem crescido mais. Então esse é um objetivo extremamente importante para a gente. Eu também tenho uma relação muito forte com a questão de custo, com a questão de eu não quero aumentar o custo do meu streaming, o custo por clique de stream, mais rápido do que eu cresço o meu número de usuários. Então eu quero manter esse custo sublinear. Então a gente tem um trabalho muito grande para garantir que isso aconteça. Isso é difícil em certos casos, dado o nível de mudanças e new features que estão sempre aparecendo. Então esse é um foco grande da gente. Eu também gosto de evitar que isso aqui aconteça. Que tu resolva abrir a app do Netflix, aquela coisa fique girando, girando, girando e tu resolva fazer alguma outra coisa. Isso é uma experiência terrível. Então a gente tem um foco muito grande em tentar evitar que isso aconteça. E o toque de hoje é bem ligado a isso aí. Evitar que tu resolva assistir um filme e demore horrores fazendo buffering. De preferência, talvez não aconteça muito aqui, a gente já está um bom tempinho aqui, teve um tempo para a gente estar estável. E também que fique fazendo rebuffering toda hora. É uma experiência terrível. E principalmente, eu trabalho muito com o time de SRE, com o time de Reliability, Performance Reliability andam lado a lado, então a gente trabalha muito para evitar que isso aconteça. Que tu resolva abrir a app, que tu resolva fazer alguma coisa e por algum motivo algo não funciona. É muito fácil, principalmente na nossa escala, a gente tem algum pico e alguma coisa estourar, então a gente tem que evitar que isso aconteça ao máximo. Porque quando isso acontece, isso que acontece, para quem não viu o slide ainda, questão de segundos, 1, 2 minutos, a repercussão em mídia social e qualquer outra coisa é absurda. Então a gente não pode deixar nada passar. Tá? Então tem um foco muito grande hoje em dia em garantir que a plataforma está estável, que ela consegue crescer e que a experiência do usuário seja incrível. Quem é que aí é assinante? Vocês conhecem o serviço, sabe como funciona? Quem é que usa... eu tinha que tirar uma foto disso aqui, eu vou mandar para o pessoal de marketing. Quem é que usa a conta do vizinho, coisa assim? A gente já sabe, não tem problema. Legal. Então, Netflix é o maior serviço de entretenimento por internet do mundo, by far. Tá? E nada melhor do que falar de escala e tamanho, porque escala e tamanho é a parte legal de performance, porque só com escala e só com tamanho as coisas interessantes vão começar a aparecer. Porque em grande escala tudo estoura. Isso é fato, tudo estoura em grande escala. Então, eu vou falar um pouquinho dos números para vocês terem uma noção de tamanho. Os números são um pouquinho diferentes do Keynote, mas alguns são os mesmos. A gente fechou aí no último quarter por volta de um pouquinho mais de 125 milhões de assinantes. Então, gente pagando o nosso plano para assistir todo mês. Netflix é global. A gente funciona em todo país do mundo, com exceção da China e alguns países em embargo. Netflix funciona em tudo que é lugar. Vocês podem pegar, a conta é global também. Se vocês quiserem pegar o app de vocês e abrir lá no Marrocos, vai funcionar. Não tem problema nenhum. O conteúdo é diferente, mas funciona. Esse pessoal todo assiste centenas de milhares
de horas de conteúdo todo dia. Então é muita, muita hora. No Keynote eu mencionei que essas horas também, esses bits de vídeo saem da nossa CDN, não é muito foco hoje, mas muito, muito conteúdo assistido. A gente tem dezenas de milhões de dispositivos conversando com o nosso back-end todo dia. Muito mais cadastrados, mas ativos conversando com a gente todo dia. E esses são dispositivos que eu vou falar um pouquinho mais hoje. Milhares de modelos desses dispositivos. A gente tem mais de 2.200 dispositivos ativos hoje em dia. A gente nunca deprecou o suporte a dispositivo nenhum. Então, aquele DVD que tu comprou em 2009 ainda funciona. Se tem o app rodando, ele ainda funciona. Então, a gente mantém suporte a tudo. Eu espero. Nosso Data Pipeline, que é parte do Talk hoje também, processa centenas de bilhões de eventos todo o dia. Grande parte disso são os eventos que eu fiz. Muitos eventos mesmo que passam pelo nosso Data Pipeline. Eventos de dispositivo principalmente, que é o que eu vou estar falando hoje. Nossa CDN transmite dezenas de terabits por segundo. Terabits, saindo das CDNs para as casas das pessoas. Eu acho que a gente fechou aí um pouco mais de 30%, a gente está por volta de 37% de toda a banda de internet norte-americana em horário de pico. Então, bastantes dados que tem que entrar nesses dispositivos, tem que concorrer com esses eventos que eu mando para o Data Pipeline. Arquitetura, bem high level, eu não vou entrar em detalhes disso agora. Os dispositivos, é o que a gente vai falar hoje. Os dispositivos não é só aquelas coisas tradicionais. Tu não tem só Android, iOS e web. A gente está falando de Smart TVs, a gente está falando de streaming sticks tipo Chromecast, a gente está falando de PlayStation, Xbox, a gente está falando de Blu-ray players, até caixinhas de TV a cabo em tudo que é país do mundo. Então a gente tem que suportar tudo isso, muitos dispositivos. Esses dispositivos vão falar com dois pedaços grandes. A AWS, que é o que a gente chama de control plane, a gente não tem um data center, está tudo lá. E a AWS controla toda a interação com esses dispositivos antes de tu clicar play. Então, toda a tua navegação, tuas recomendações, teus bookmarks, tua lista, pagamentos, está tudo lá. Os bits de vídeo, como eu mencionei, vêm do Open Connect, que é a nossa CDN. Legal, falando dos dispositivos, tá? E basicamente qualquer problema de performance, eu não tenho como melhorar uma coisa que eu não consigo ver. O primeiro passo, na grande maioria das metodologias de performance, de análise, de melhoria, alguma coisa, é tentar entender o que está acontecendo num sistema. E eu não consigo entender se eu não consigo enxergar aquilo ali. Por isso que essa visibilidade é tão importante para a gente. Eu preciso visibilidade, se eu quero melhorar a performance dos dispositivos, dos usuários, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso entender o que está acontecendo para que eu consiga melhorar aquilo ali. Então, é muito importante eu ter essas métricas, eu ter esses números. Não é só conseguir ver, eu tenho que conseguir quantificar isso. Tá? Ter essa visibilidade é muito importante, mas para alguns tipos de análise, comparações, tu poder quantificar essa performance de alguma maneira, isso é muito importante. Sistemas automatizados, isso vai ser extremamente importante. Eu preciso quantificar a performance da maneira correta para, se eu quero usar alertas, se eu quero trabalhar com anomaly detection ou qualquer coisa assim, eu tenho que quantificar isso da melhor maneira possível. Tá? Nos dispositivos, como é que eu faço isso? Tá? Como é que eu capturo esses dados todos? Quando tu começa, uma resposta padrão é talvez tu tenha alguns dispositivos na tua empresa, na mesa do desenvolvedor. Talvez tu cresce um pouco, tu tem um laboratório com alguns dispositivos que tu pode testar e validar algumas coisas. Tu pode, depois de um tempo, começar a rodar alguns testes em cima daquilo ali. Só que isso tem um problema. Tu não consegue realmente simular o que acontece na vida real. Pelo menos para a gente tem variáveis demais, variáveis conhecidas e desconhecidas que eu não consigo simular no laboratório. Eu tenho dispositivos demais, eu tenho condições de rede muito diferentes, eu tenho estados de aparelhos muito diferentes. Um Android que está completamente carregado e com um monte de coisa vai operar de uma maneira muito diferente do meu dispositivo no laboratório, que não vai ter nada, vai ter só a app do Netflix rodando. Então, a gente tende a não confiar muito em dispositivos, testes sintéticos e coisas que acontecem em laboratório. Eu prefiro ver dados reais, dados de dispositivos reais. Para muitas pessoas, muitas empresas, isso pode ser algo extremamente simples. Tem centenas de serviços que tu pode contratar e eles te dão um JavaScript, bota numa página e simplesmente espera esses dados aparecer num dashboard.
E, infelizmente, isso não funciona direito para a gente. Tá? Infelizmente, isso não funciona direito para a gente. Em primeiro lugar, tá? Dá tamanho. A grande maioria desses serviços não foi feito para suportar esse volume de dados, esse volume de dispositivos, esse volume de atividade, em primeiro lugar. Outro problema grande para a gente é essa diversidade de dispositivos que eu mencionei. A maioria desses serviços vai funcionar muito bem, talvez no mobile, talvez em web. Não vai funcionar numa TV. Tá? Não vai. Ela também não vai fazer o tracking correto das coisas que eu preciso numa TV, porque a interface é completamente diferente. Né? Então, eu tenho que suportar todas essas coisas, eu tenho que suportar as Smart TVs, eu tenho que suportar os consoles de game, eu tenho que suportar tudo isso aí. E eu tenho que avaliar a performance de todos esses dispositivos de uma maneira coerente, da mesma maneira, senão vai ficar muito complicado se eu avaliar uma coisa de um jeito e outra coisa de outro. Então, eu tenho que avaliar isso tudo da mesma maneira. Em cima disso ainda, como eu mencionei, o Netflix está em todo lugar do mundo. A gente tem uma diversidade de dispositivos muito diferentes em lugares diferentes do mundo. E uma diversidade de conectividade muito diferente em tudo que é lugar do mundo. Então eu tenho que levar isso em consideração, eu tenho que ter acesso a essa granularidade de dados para conseguir avaliar as coisas corretas. Dentro do mesmo provedor, imagina que no Brasil seja a mesma coisa, comparar a performance da app em um provedor versus outros é muito diferente. As coisas podem se comportar de uma maneira completamente diferente, eu tenho que ter acesso a isso. Tá? Então, obviamente, a gente não conseguiu encontrar nada no mercado que se adaptasse à nossa realidade, e como é de praxe, a gente resolveu desenvolver alguma coisa internamente. Tá? A gente tinha algumas necessidades que deveriam ser sanadas na nossa solução. Tá? Em primeiro lugar, teria que funcionar em todos esses dispositivos. Isso é óbvio. Não tem muito segredo. A gente queria que funcionasse em todos. Outra coisa que é muito importante para a gente é que utilizasse pouquíssimos recursos. Um celular, um teu laptop, tem muito recurso, tu tem muita memória. Uma Smart TV, é muito diferente. Tu tem que ter muito cuidado. Eu estou brigando por kilobytes. É muito complicado. E qualquer coisinha que eu consiga consumir, que eu poderia, em vez de botar dentro do meu sistema de login, e que eu puder usar para cache de algum tipo de resposta, eu estou melhorando a performance, então tem que fazer esse trade-off. Então, teria que usar o mínimo de recursos possíveis. Tá? Teria que também levar em consideração toda essa variedade de condições de rede. Eu não posso ficar enviando um beacon desses dispositivos a toda hora num cara que está tentando assistir um filme com uma conexão 3G na Índia. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que levar isso em consideração na minha solução. Então, não é tão simples. Na parte de back-end, na parte de análise, obviamente tem que suportar aquele volume de dados. A gente tem muitos dispositivos e esse back-end ele tem que escalar horizontalmente para não só suportar o que a gente tem hoje, mas que suportasse o nosso crescimento, como eu mencionei. Eu faço muita análise. O time de performance provavelmente não vai ser o único usando isso. A gente vai ter N times usando esses dados. Então, eu preciso que as queries sejam rápidas e eu consiga fazer essas queries de uma maneira bem simples e rápida. Então, eu não posso gerar um relatório por dia e esperar que o pessoal simplesmente analise aquilo ali. Simplesmente não funciona. Eu preciso de queries dinâmicas e rápidas. E, como praticamente tudo lá dentro, é bom que seja flexível. Porque as coisas mudam com muita frequência e eu não quero ter que mudar meu stack inteiro simplesmente porque alguma interface mudou dentro do dispositivo. Quando eu falo de RAM, Real User Monitor, o que a gente está falando? Porque isso encompassa várias coisas diferentes. Então a gente resolveu começar com umas coisas com o que é mais simples, com o all time, que é o tempo que demora para fazer alguma coisa. E quando eu falo em alguma coisa, a gente começou com ações de usuário. Coisas que o usuário faz na aplicação, e a gente tem que ter isso bem definido. Tá? Coisas como abrir a app do Netflix, tu clica no botão até que a app está carregada. Tu clicar em play, quanto tempo aquilo demora. Ver detalhes de um título, tu simplesmente clica, quanto tempo demora fazer aquele scroll e tu ter aquela informação. Então, é esse tipo de coisa que eu estou falando quando eu falo nesse all time. Opa! O que a gente vai medir? Isso é mais importante ainda. Uma coisa é eu dizer, tempo de resposta para abrir a app. Quando é que exatamente aquele timer começa e aquele timer termina? Para eu medir a coisa correta. E não existe resposta simples, porque não tem padrão. Principalmente num ambiente como o nosso, não tem padrão. Tá? Eu vi um talk há um tempo atrás, eu não me lembro de quem, que trabalhava no Chrome, que falou disso de uma maneira bem legal. Eles botaram dessa maneira, eu quero capturar a percepção do usuário
em pontos diferentes daquela ação. Eu quero capturar a percepção do usuário quando ele iniciou alguma ação e ela começou a te dar algum retorno, quando tu viu que alguma coisa aconteceu. Pode não ter informação nenhuma, mas alguma coisa aconteceu. Ou eu quero capturar um tempo que ele demora até ele começar a ação e estar interativo de novo, ele poder fazer alguma coisa, ele poder clicar em alguma outra coisa. E, muito importante, quando aquela ação acabou. Então, eu tento capturar essa percepção do usuário, quando ele percebe que aquela coisa acontece. Então, a gente criou, obviamente, vários timers para cada ação. Alguns exemplos disso. Para praticamente todos os eventos de navegação dentro da UI, eles vão ter pelo menos 2. TTI, que é Time to Interactive, que a maioria de vocês deve conhecer, é similar a isso. É o tempo entre eu iniciar a ação e a aplicação está interativa de novo. Isso pode ser instantâneo, dependendo da interação, ou pode ter um certo delay. TTR é o que a gente criou, Time to Render. É o tempo que o usuário percebe que aquela coisa acabou. Eu iniciei a ação e todas as coisas novas na tela, elas estão renderizadas, elas estão visíveis. Tudo que está above default, que ele consegue ver sem scroll. Então, normalmente é o ponto que a gente termina esse timer. Outro caso que é bem diferente é Play Delay. Play Delay é quando eu clico em Play até o primeiro frame de vídeo aparecer. Então, a gente precisou criar coisas muito específicas para capturar aqueles tempos dos usuários. Então, a gente pensou nisso com bastante calma e criou um certo grupo de definições. Como a gente fez isso? Como a gente fez isso na prática? Vocês imaginam que esses dispositivos rodam linguagens diferentes. A gente tem aplicações nativas nos mobiles, JavaScript nas TVs e tudo mais. Então, a gente precisou começar com algumas bibliotecas. A gente criou algumas bibliotecas que implementam funcionalidades bem simples, como esses timers. Iniciar, terminar, gerar o evento, qual o nome dele, um certo escopo e uma certa hierarquia. Bem trivial. A gente também implementou a questão de flush desses dados para o nosso back-end. Porque, como eu mencionei, eu não posso ficar mandando esses beacons toda hora. Então, obviamente, a gente implementou um buffer lá dentro, com memória limitada, um buffer circular. E, com isso aí, eu simplesmente ia enchendo ele. E, quando apropriado, dependendo do dispositivo, eu ia fazer o flush desses eventos. Se o usuário está consumindo muita banda, eu não vou pegar prioridade daquilo ali. Vai ser um request com baixa prioridade. Se ele está assistindo e usando muita banda, eu não vou fazer nada. Se a interface está idle, eu não estou usando nada, ali nesse momento eu vou mandar. Então, a gente está tentando ser um pouquinho mais oportunista e tentar mandar isso só quando for realmente possível, para não afetar, para evitar aquela coisa do probing effect. Eu não quero piorar a performance do usuário quando eu estou tentando medir ela. Então, a gente leva isso tudo em consideração em todas essas bibliotecas. A parte chata foi implementar isso nos dispositivos. Como vocês devem imaginar, não só chata como demorada. Cada dispositivo tem seus nuances. Tá? A gente precisou tentar mapear o ponto em que aquele ação iniciada, o ponto do código, qual é que é o hook que eu vou dar para o timer, e qual é que é o hook que eu vou dar para o timer no final. E eu precisei encontrar aquilo, para cada ação, para cada plataforma, o que é um trabalho bem chato e demorado, e é interativo, porque eu simplesmente postava aquilo ali, testava, esses dados fazem sentido, não fazem, e assim vai. Então isso demorou um certo tempo, mas eu não consegui encontrar uma maneira mais simples. A gente usou um pouco de abstração. Todas as chamadas de navegação vão ter esse hook aqui, então a gente usou isso aí, mas não tem muita mágica. Tem que realmente definir o ponto que começa e o ponto que termina no código e tentar fazer isso da maneira mais pertinente. O que é estranho, em algumas TVs, por exemplo, eu não tenho a noção de, acabei de renderizar tudo. Eu tenho que fazer um hook em todas as imagens e ver quando todas as imagens acabaram de carregar, e quando todas estão carregadas, daí eu faço o fire do evento. Então é bem chatinho. Então demorou um certo tempo a gente acertar a mão nisso aí. Esses eventos, legal, implementei, está tudo legal, está tudo no ar, os usuários estão usando a aplicação, a gente começa a receber esses eventos, como eles entram no nosso back-end. Tá? Eu não quero entrar em detalhes do nosso data pipeline, eu não vou reinventar a roda. Tá? Se eu tenho alguma coisa que me serve para isso, eu vou usar isso. E nesse caso, a gente já tinha um data pipeline, que servia para outras coisas e que eu sabia que escalava. Então eu vou reutilizar, ou pelo menos vou tentar reutilizar aquilo ali. Eu não vou entrar em detalhes deles, o link está ali embaixo para o blog post que descreve como esse data pipeline funciona. Mas em base, a gente tem um Kafka que recebe esses eventos e a gente roteia ele dependendo de algumas propriedades. Tá? Alguns deles vão parar em Stream Processing, algumas coisas muito prioritárias, mas a grande maioria vai parar em S3. Tá? E de S3 a gente depois vai começar a analisar isso aí via EMR, então Hadoop e jobs em Spark.
Legal, a gente começou a receber esses eventos. E daí a gente começou a ver umas coisas assim. Né? Algum chute por que a gente começou a ver essas coisas assim? Por que a gente começou a ver esses tempos dos usuários? Distribuições multimodais. A gente tinha muito mais dimensões em campo que a gente não tinha previsto antes. Imaginem que isso aqui é o tempo de abrir a app do Netflix no telefone. Um lado tu vai ter talvez um app startup quente, a app está em memória, e outro lado o frio. Esse tipo de coisa. Coisas que a gente não tinha previsto. Isso é legal. A gente está vendo o resultado do que a gente criou. A gente está vendo que isso é verdade, está representando a verdade. Legal. Agora, distribuições assim, elas são um pouquinho chatas para analisar em certos casos. E para facilitar a nossa vida, a gente decidiu, ok, vamos começar a quebrar isso aqui para eu começar a ver mais coisas como isso. Tá? Porque isso é um pouquinho mais fácil de analisar para mim. Então, a gente começou a quebrar. A gente quebrou em muitas dimensões, mas muitas dimensões mesmo. A primeira, categorização de dispositivos. A gente tem uma categorização de dispositivos extremamente complexa. Plataforma, UI que roda em cima dela, versão da UI, versão de SDK. A gente tem milhares de possibilidades de combinações só de categorização de dispositivos. Então, é muita coisa nisso aí. Eu tenho que classificar as coisas por regiões geográficas. Então, por continentes, países, sub-regiões e assim vai. Então, a gente tem que categorizar por tudo isso aí. Rede, muito importante. Não só o país que tu está, é importante o ISP, o provedor que tu está, a rede do provedor que tu está, tem alguns provedores que têm mais de uma rede, qual tipo de conexão tu está usando, tu está conectando via 3G ou tu está conectando via Wi-Fi ou alguma outra coisa. Então, a gente tem que ter essa informação porque faz diferença. Uma dimensão extremamente grande para a gente é a dimensão de testes AB. Testes AB podem e afetam muito a performance nas UIs. E a gente tem que capturar isso aí. E a grande maioria dos testes AB tem aí 5 células para mais. Tá? Então a gente tem que capturar toda essa dimensão. Outras coisas foi o que eu mencionei, classificadores nessas ações, as startups quentes versus frias. Web vai ter um first view com um não, e entre outras coisas. Várias dessas ações que a gente está falando vão ter classificadores, alguns deles vão ser diferentes de uma plataforma para outra. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas a gente tentou fazer o melhor que a gente conseguia para chegar naquele monte de distribuições normais, bonitinhas. Esses eventos, sozinhos, geram por volta de 160 bilhões de eventos todo dia. Então, petabytes de dados a gente está falando. Então, é um tamanho legal. Como é que eu analiso? Como é que eu faço? Como é que eu transformo esses eventos em alguma coisa que eu possa utilizar? Tá? Nossa primeira solução, como eu não quero reinventar a roda, tá, foi, legal, a gente usa algumas ferramentas de terceiros em outros projetos lá dentro, então eu vou tentar plugar isso aí nos dados que a gente tem e vamos ver o que acontece. Não funcionou. Não funcionou, simplesmente eu não consegui nem conectar. Então, legal, vamos tentar uma coisa um pouquinho diferente, tá? Vamos tentar pré-agregar esses dados. Vamos agregar isso aí através de todas as dimensões, todas as combinações de dimensões possíveis que eu tenho, e daí vamos tentar carregar isso ali. Só a combinação de dimensões possíveis já estourou o número de linhas máximo dessas aplicações. Não funcionou. Infelizmente eu vou ter que criar alguma coisa de novo. Então, de volta para a mesa de desenho. Vamos utilizar alguma coisa que eu conheço aqui dentro, tá? A gente tá? A gente usa bastante Spark. Tá? A gente sabe que escala bem, a gente está usando em jobs com muito mais dados. Então, vou começar com isso. Eu, pessoalmente, eu gosto bastante de Spark. Eu acho que é muito mais fácil escrever meus jobs do que Hive, Pig e todas essas coisas. Então, eu escrevi um bando de jobs em Spark para agregar de novo através de todas essas dimensões. Para simplificar essa primeira versão, eu comecei a agregar por quantiles, por percentis. Então a gente começou com alguns aí com quinto, 25, a mediana, 75 até 99. Então a gente tinha aí meia dúzia de percentis que a gente estava pré-agregando. E eu largo, uma vez que eu calculei isso aí, eu largo isso aí numa outra tabela em Hive que eu vou poder consumir depois. A gente começou a usar Presto inicialmente, não sei quem usa Presto, é um engine de query bem rápido, mas mesmo assim funcionou, tá?
Mas as minhas queries demoram tempo. Como qualquer query de Big Data, não é ideal e não é o tipo de experiência que eu estava tentando criar nessa ferramenta. Então a gente adicionou mais uma coisa na história. Alguém já viu, vocês já conhecem Druid, já usaram Druid antes? Ninguém? Pouca gente. Então, Druid é um data store distribuído. Também outro projeto open source, bem legal, escala extremamente bem. Tá? Extremamente bem. Imaginem Druid como um cache na frente de tabelas Hive. Então ele mantém essas coisas em memória, então é rapidinho para processar. E ele faz outras coisas legais, como executar funções de agregação. Eu consigo agregar coisas em Druid e só me responder. E, então, carreguei esses dados, essas tabelas, esses pré-agregados em cima de Druid, executei minhas queries, legal, funcionou, mais ou menos. Tá? Mais ou menos. Imaginem que eu preciso fazer roll-up. Roll-up dessa maneira. Digamos que eu quero pegar a mediana de todas as TVs Samsung. Eu tenho milhares, tenho várias. O que eu tenho que fazer quando eu tenho todas essas dimensões pré-agregadas? Eu tenho que reagregá-las de novo. Como é que eu vou fazer isso? Provavelmente a maneira mais simples em Druid é usando médias ponderadas, weighted averages. E quem é de Data Analytics já sabe cadê o problema aí. Tem problema, a gente sabia que isso tinha problema. Mas a gente queria quantificar isso. Tá? Uma coisa é saber, não é preciso, mas a gente consegue viver com um pouquinho de erro. That's okay. Eu só preciso saber quanto é que é esse erro. Então a gente fez essa comparação, a gente comparou o que era o real, qual é que era o percentil real daqueles dados crus, versus os reagregados naquelas dimensões. Legal. Para a grande maioria dos casos, estava bom o suficiente, estava abaixo de 1%. Medianas, os percentis do meio funcionou bem legal. E quando eu tinha bastante eventos, com bastante linhas para agregar, isso funcionou legal. O problema foi quando eu tinha poucas linhas para agregar e quando eu estava falando das pontas da distribuição, quando eu estava falando dos seus quintos, 95, 99, em casos estava para tudo que é lugar, assim, 5, 10% de diferença. E isso pode me levar a umas conclusões bem erradas, mas bem erradas mesmo. E é uma coisa que eu não gostaria de ser responsável. Então eu não quero apresentar um dado para os meus usuários que pode estar levemente errado e eles vão tomar uma decisão e no final das contas... Então eu preciso de uma coisa melhor. Eu sei que o Spark funciona legal, o Druid está funcionando legal. Como é que eu vou pegar e vou ter dados mais precisos? Aí que vem a história de Data Sketches. E esse é o slide mais legal porque eu consegui usar um plug nele. Que tem contexto, esse é o melhor. Legal. Quem conhece Data Sketches já usou Data Sketches para alguma coisa. Tá? Data Sketches, em grosso modo, ela é uma estrutura de dados que tem uma certa semelhança com um set de dados muito maior. Tá? Ela preserva várias das características dessa estrutura, desse set de dados muito maior, tá? Que nem um esboço. Preserva várias características interessantes, só que elas são muito, muito menores, mas muito menores mesmo. E também são muito mais rápidos de operar do que o volume total de dados. Tá? E elas são ok, obviamente eu não estou mantendo a distribuição inteira, o volume de dados inteiro, mas quando resultados aproximados são ok. A gente optou, como a gente começou com a HyperCNTs, a gente optou por T-Digest. T-Digest é um data sketch. Tá? Como tem outros, Yahoo tem vários data sketches que servem para outros propósitos, mas T-Digest ele é muito bom para extrair estatística que depende de ranking, como percentis, tá? Entre outras coisas também. Muito bom para isso mesmo, ele é muito preciso, tá? O tamanho dos data sketches é relativamente pequeno. As estruturas de dados, essa é a melhor parte, elas podem ser combinadas. Eu posso fazer merge direto em one pass desses data sketches, o que é super importante para a gente, porque eu vou querer paralelizar isso. Muito rápido de extrair essa informação, uma vez que eu calculei esses data sketches, e a aproximação dela é muito precisa, tá? Mas muito precisa mesmo, eu vou entrar em detalhes depois disso.
E outra coisa legal é que eu posso configurar essa aproximação. Eu posso fazer um trade-off entre o tamanho do sketch e a precisão que eu tenho. Então eu posso configurar isso, o que é super, super legal. Ótimo, vamos seguir com isso. Então minha solução ficou um pouquinho diferente. Eu continuei calculando as coisas, pré-agregando as coisas em Spark, só que em vez de calcular aqueles percentis, eu calculei o data sketch daqueles eventos que batem com aquela combinação de dimensões. Então eu calculei aquele sketch, que no final das contas acaba sendo um blob binário. Tá? Eu carreguei esse sketch dentro de Druid, só que tem um problema. Druid não entende data sketch. Ele não sabe o que é isso, ele não vai saber como agregar. Então a gente criou um módulo para Druid que consegue entender data sketch. Isso quer dizer, ele vai pegar em modo distribuído, vai pegar todos aqueles sketches pequenininhos que eu calculei, quando eu pedi uma query de agregação, ele vai combinar eles 2 a 2, 2 a 2, até que eu chego num final de todas as dimensões que eu preciso, e daí vai extrair as estatísticas que eu quero, que são os quantiles. E eu posso extrair algumas outras também, que é legal. Então, essa foi a solução que a gente criou. E funcionou muito bem. Extremamente preciso. A grande maioria, praticamente com um tamanho muito pequeno de sketch, a gente estava com um erro menor de 1%. Sempre. Em muitos casos, batia exatamente na mesma coisa. Então, preciso, rápido, essa infra escala da maneira que a gente quer. Funcionou muito bem. Eu consigo fazer essas queries, só que Druid me oferece uma interface HTTP. Eu faço um post, recebo uma resposta. Como eu não sou o único consumidor desses dados, eu tenho que criar uma coisa um pouquinho mais amigável, tá? Para as pessoas consumirem. Eu vou ter pessoal que desenvolve essas UIs, esses clientes consumindo esses dados. Eles são muito interessados nesses dados, eles estão super interessados. O pessoal que lida com os provedores de internet estão muito interessados nisso, eles querem saber se alguma coisa que aconteceu num provedor vai alterar a performance dos meus usuários, então eles estão super interessados nisso. Então eu tenho que criar uma interfacezinha. Criei uma aplicação relativamente simples, mas ela é poderosa porque ela expõe todas essas métricas com todas essas dimensões para o usuário fazer o query desses dados. Eu posso filtrar em qualquer uma das dimensões, eu posso agrupar por qualquer uma das dimensões, eu posso selecionar o time frame que eu quero entre N outras coisas. Eu não vou entrar em detalhes da ferramenta porque também é muito específica para a gente, talvez não faça muito sentido para o pessoal. Mas alguns casos de uso que são legais. Tá? Um caso de uso que é extremamente comum é comparação. Tá? Todo mundo adora comparar coisa. Então imaginem que eu tenho tempo para fazer do startup da app em iOS. Tá? E eu quero comparar a mediana daquilo ali, time to render. Legal. E eu quero quebrar isso por país, então eu filtrei alguns países para ver essa diferença entre país em iOS. Legal. Quando eu notei, vocês estão notando uma coisa que não era muito esperado. Imaginem que a gente não tem servidores perto da Índia. A gente não tem muita CDN lá. A gente tem bastante aqui. Meu primeiro pensamento foi, a Índia devia estar mais lento que o Brasil. Esse é um time-based chart normal. Mais alto, mais lento, mais baixo, normal. Estranho. Eu estou mostrando isso para ressaltar uma coisa interessante. A UI é extremamente poderosa, mas você tem que saber o que você está fazendo. Se eu vou adicionar mais uma dimensão, se eu vou filtrar por um dispositivo único, a cara muda. Por que isso acontece? Device bias. A gente tem bias em tudo que é lado de análise. A ferramenta vai te dar acesso a tudo, só que tu tem que saber o que tu está analisando e como tu vai ler esses dados. Então a gente faz muita questão de informar o usuário. Quem está consumindo esses dados, presta muita atenção como tu está analisando as coisas, porque tu pode te atirar no pé muito rápido. A ferramenta faz o que tu quiser, mas tu vai ter que saber o que tu está olhando. Muito importante. Outras coisas, outro caso de uso interessante é A/B test. A gente pode comparar A/B tests da mesma maneira. Eu comparo células de um mesmo A/B test. Eu estou testando experiências diferentes para o usuário. Tá? E nesse caso, se não me engano, o teste aí era tamanhos diferentes de cache de lista de filmes ou coisa assim. E como aquilo ali afeta a performance para o usuário. Eu consigo avaliar isso diretamente com o gráfico que eu tinha antes. E a gente tem diversas outras visualizações dos mesmos dados. Tipo um Inverse CDF, um Inverse Cumulative Distribution Function Graph.
onde é um pouquinho mais fácil de fazer essa comparação. Então, ali se você não conhece o gráfico, é bem útil em vários casos, onde é que eu tenho a porcentagem de sessões, de eventos, que acabou, que tem um tempo menor que os tempos aqui. Então, aqui, aqui 77% das ações acabaram, imagina se 10 segundos, nessa célula acabaram aqui. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, entre N outros, a gente tem histogramas e mais um monte de porcarias que eu vou entrar em detalhe depois. Visualização é bem legal. Show! Imaginem que eu tenho toda essa combinação de dimensões. Tá? Milhares e milhares. Eu não tenho como manualmente ficar olhando gráficos e procurando por padrões. Eu, por acidente, descobri várias coisas legais quando a gente começou a analisar esses dados na ferramenta. Por acidente, eu estava navegando na ferramenta, fazendo uns testes e eu descobri coisas legais. Tá? Mas isso não é uma experiência legal. Eu quero detectar automaticamente essas coisas. Eu não quero ter que ficar olhando a ferramenta para achar coisas interessantes. Eu quero que me alerte. Obviamente, a gente começou a trabalhar com detecção de anomalias. Tá? Relativamente simples. Incrivelmente, para esse set de dados, a distribuição ela é bem constante, porque eu fiz aquela quebra por distribuições. Eu comecei a quebrar dimensões para ficar com uma distribuição normal. Então, isso facilita bastante. Como é que a gente faz essa detecção de anomalias? Naqueles dados que eu tenho em Hive, eu simplesmente vou rodar um outro job que vai analisar esses dados como time series, né? E vai procurar por anomalias em cada combinação de dimensão possível. Eu vou combinar todas as dimensões possíveis e eu vou rodar esse algoritmo em cima daquela linha de tempo. Absurdamente, Standard Deviation, tu pode usar isso para detecção de anomalias, a flutuação de Standard Deviation funcionou muito bem para a gente, nesse caso. Incrivelmente, extremamente simples. É um dos algoritmos mais simples que tu vai começar com isso ali. Então, já ajudou muito. E, obviamente, depois a gente começou a adicionar umas coisas um pouquinho mais sofisticadas, digamos, tipo RAD, que é um algoritmo que a gente desenvolveu internamente. Se você tiver interesse nessa área de Anomaly Detection, a gente tem um tech blog post, só procura por RAD, que vai achar. E é bem, bem legal. Então, isso aí começou a fazer surface de vários problemas e a gente começou a analisar e corrigir eles. É bem, bem legal. Até coisas embaçadas. A gente consegue ver quando um provedor de internet começa a fazer traffic shaping. A gente recebe alertas quando isso acontece. Builds de produção que vazam por acidente ou alguma coisa assim, a gente consegue ver tudo. Então é bem, bem legal. Ok. Eu esqueci de mencionar também, com o tempo a gente começou a adicionar outras coisas além de wall time. A gente começou a adicionar erros e outras métricas de utilização do recurso, né, de recursos dos usuários, de sistema, e também instrumentar métodos. Porque uma coisa é eu pegar o tempo de startup e aquele negócio aumenta, como é que eu descubro que aumentou? Então a gente começou a instrumentar métodos para conseguir descobrir isso aqui um pouquinho melhor em campo, e daí ter uma visualização tipo Networking Tab do Chrome ali, onde é que tu tem aquele timeline e tu sabe exatamente o que está carregando. Então isso ajudou bastante a gente. E a gente está melhorando. Hoje em dia é manual essa instrumentação, mas se vocês acham isso legal, o Facebook, a gente trabalhou com eles no Profilo. O Facebook tem um projeto open source chamado Profilo, que faz exatamente isso. Ele tira profiles de dispositivos. Hoje funciona só em Android, mas é bem legal mesmo. Então a gente está trabalhando nisso aí. Métricas frequentes, coisas que são extremamente frequentes, tá? Coisas que acontecem muito rápido, que não tem como eu ficar criando eventos para aquilo toda hora, porque eu ia encher meu buffer em 2 toques. Eu também não posso ficar enviando toda hora, porque é simplesmente coisa demais. Coisas tipo métricas de requests. É estúpido, por exemplo, para cada request de rede, que a minha app faz para AWS, eu faço para CDN, eu pegar e gerar aí meia dúzia de eventos das coisas que eu quero capturar, e então eu estou sobrecarregando a rede, não tem como fazer isso, e eu estou enchendo meu buffer. Como é que eu capturo métricas dessas coisas que são extremamente frequentes? Coisas que eu não posso gerar um único evento para tudo. Legal. Primeira coisa, eu não vou fazer sampling, tá? Eu não gosto de sampling. A gente perde muitas coisas interessantes se eu vou fazer sampling de eventos. Tá? Principalmente quando eu tenho coisas tão frequentes assim. Eu vou perder casos que são raros, outliers e várias outras coisas. Então a gente tem preferência por não fazer sampling. Aqueles dados, todos aqueles eventos, nada é sample. É tudo mesmo.
Tá? Então eu prefiro não fazer isso. Então por que, se eu não quero fazer sempre, por que eu não uso, não posso utilizar esses dispositivos para pré-agregar essas coisas, essas métricas no dispositivo e me enviar para o back-end com menos frequência? Legal, eu posso usar o meu dispositivo aí como MapReducer. Show. Primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é eu vou pré-calcular a média e eu vou mandar a média. Tá? Isso não funciona, isso é estúpido, não façam isso. Tá? Eu quero ver a distribuição inteira. Tá? Eu quero ver tudo o que acontece. Para os outros casos, eu estava recebendo todos os eventos. Eu tenho como fazer toda a análise em back-end, mas nesse caso eu não consigo. Mas eu ainda quero ver a distribuição inteira. Eu não quero ver só a média. Tá? De novo, outliers, todas essas coisas eu quero ver. Então a gente começou a capturar uma coisa mais parecida com isso aqui. Histograma de frequências. Bem simples. Tá? Vocês têm o count aí, a frequência das coisas. A gente pega aquele evento, vamos dizer que é o tempo de transação de um request de rede. Então eu crio buckets de tempo. E quando alguma ocorrência acontece naquela faixa de tempo, eu simplesmente incremento um contador ali. E eu vou subindo aquilo ali, então eu crio esse diagrama de frequência e depois eu faço o flush dele para dentro da nossa plataforma. Isso é super legal para a gente por outro motivo bem legal. Tá? Alguns motivos. Em primeiro lugar, uso de memória fixo. Isso é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque a quantidade de memória que eu vou estar utilizando para logar isso aqui não vai depender da quantidade de eventos que eu estou logando. Tá? Ela vai depender da quantidade de métricas que eu estou logando e da quantidade de buckets que eu estou tentando logar. Então, da precisão do meu histograma. Legal. E também ela é super rápida de operar, porque eu só preciso achar o bucket e incrementar o contador. Bem simples. Muito, muito rápido, o que é muito importante em vários desses dispositivos que têm pouquíssimos recursos. Bem, bem importante mesmo. Então, legal. Implementei isso, comecei a receber esses eventos e tinha essa cara. Parece legal, né? Mas lembrem que o meu uso de memória depende também do número de buckets que eu estou usando. Vocês estão vendo que tem várias coisas aqui de um lado, né? E pouquíssimas coisas desse lado aqui, até vários buckets vazios. Eu estou consumindo memória para eles. Então isso talvez não é excelente. Eu posso tentar melhorar isso, eu posso tentar melhorar esse histograma. Então a gente roubou uma ideia do Chrome, ou do Chromium, melhor dizendo. Se vocês não viram a palestra do Jim Roskin ainda, ele fala bem sobre isso aqui, sobre como o Chrome captura métricas de DNS. Então é bem legal mesmo, a gente roubou a ideia deles. Tá? A gente começou a usar buckets exponenciais. Então a gente tem buckets bem menores, com faixas bem menores na parte que interessa a gente, e buckets bem mais largos e grandes na faixa que não interessa tanto a gente, nos tempos mais altos. Buckets exponenciais. E tem N outras maneiras de fazer esse cálculo do tamanho dos buckets. A gente começou com uma coisa simples, que era exponencial, e funcionou relativamente bem. Então eu tenho muito mais precisão nessa parte que me interessa, do histograma, e bem menos precisão nessa parte que me interessa um pouquinho menos, porque tem menos eventos, mas eu ainda quero ver. Então a gente foi com esse lado aí. Eu não vou entrar em detalhes do processamento disso, porque ele é muito similar ao que eu falei antes. A gente ainda puxa as coisas de Hive, esses eventos são publicados para Hive, a gente ainda puxa eles com Job em Spark e a gente carrega eles em Druid. A agregação deles, nesse caso, é mais simples, porque eu simplesmente preciso somar os buckets. É bem simples. Então não vale a pena entrar em detalhes disso aí. Isso me dá umas coisas interessantes como isso aqui. Eu consigo visualizar, isso aqui é um histograma, tu tem os buckets ali no y-axis e no x-axis a passagem de tempo, nesse caso, horas. Isso aqui, se não me engano, ali era DNS time, é o tempo de resolução de DNS, de todos os requests, de todos os dispositivos, nesse caso, só de US, é só dos Estados Unidos. Vocês estão vendo como é bonitinho, né? Bem uniforme, legal, a distribuição normal bonitinha, bem legal. Isso aqui é o resto do mundo. Tá? Isso aqui é o resto do mundo. Agora vocês estão vendo como é importante eu tentar capturar a distribuição inteira. Não tem métrica agregada que vai me dar a visibilidade disso aqui. Eu tenho que ver a distribuição inteira. Então a gente captura tudo isso aí. E em rede, tempo de transação, tempo de resolução de DNS, tamanho dos requests, entre N outras coisas. Isso é bem legal. Só que eu não posso jogar esse heatmap na cara dos meus desenvolvedores e falar, olha, tá vendo essas coisas aqui embaixo? Arruma essa porcaria. Tá?
isso não vai funcionar, tá? Isso não vai funcionar, tá? Engenheiro é extremamente bom quando ele percebe um problema e ele vai lá resolver aquele problema. Só que um heatmap, ele me mostra um número, não me está dando um problema, na real. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo esse problema. Então a gente queria uma maneira um pouquinho melhor de resolver isso aí. Tá? Como é que eu posso fazer para melhorar o meu produto quando eu tenho todas as informações? Mostrar o heatmap, pessoal. Com essa informação, eu tenho um mapa bem bonito da internet. Com toda essa informação, eu consigo ter um mapa legal da internet. Tá? Pelo menos da questão da conexão dos nossos dispositivos com nossos backends, que é o que importa de verdade para mim. E eu posso criar modelos super legais disso. Então é isso que a gente fez. A gente criou vários modelos disso e criou uma coisa chamada Magic Modem, que é exatamente tudo bem. Não é um modem inicialmente, tá? Para quem é muito purista, mas o meu colega ele implementou um protocolo ali dentro, só para dizer que eu chamar de modem mesmo, porque o nome era bem bonitinho. Então a gente criou esse modem que tem esses modelos dentro, tá? E consegue fazer o shaping da conexão para oferecer a experiência em todos esses lugares do mundo. Então eu instalo isso aqui na mesa dos desenvolvedores, que desenvolve as UIs, e eles conseguem ter a experiência que o usuário vai ter lá no Cazaquistão. Eles podem perceber isso, como é ruim. E arrumar, entendeu? Então eu estou dando essa percepção para o usuário. Isso é um dispositivo de verdade, se eu conseguir clicar no play. Cadê meu dedo? Porra, cadê meu mouse? Tá aqui. Não. Pô, meu mouse está sumindo aqui. Agora sim. É um dispositivo de verdade, tá? Ele faz traffic shaping. Isso aqui é uma simulação bem simples. Eu posso fazer a mesma coisa que o UI. Então, eu tenho cadastrado praticamente todos os provedores de internet do mundo nesse dispositivo. Eu tenho uma telinha e é só eu trocar aquilo ali na telinha para ver qual é que é a experiência daqueles usuários. Eu vou ter percebendo o tempo de latência, o limite de banda, perda de pacotes, todas essas coisas. Então eu consigo simular exatamente o que o usuário, usando na conexão 3G na Índia, vai estar sentindo. E eu consigo simular aquilo ali. E o meu desenvolvedor vai conseguir perceber e vai conseguir não só ver o problema, mas corrigir ele e daí tentar também corrigir o problema. E assim que eu conseguir passar o slide de verdade, que o vídeo acabar. Legal. E era isso que eu tinha. Resumindo então um pouquinho do que a gente falou, eu falei rapidamente da escala do Netflix. Os problemas que a gente tem com o tamanho, com a diversidade de dispositivos, quando eu estou falando de uma solução de RAM, a gente começou capturando o wall time e depois adicionou muito mais métricas no tempo de execução para o usuário executar uma ação. Como é que a gente dividiu essas distribuições em distribuições normais, aquelas multimodais? Como é que um pouquinho da arquitetura que processa esses dados com Spark, Druid e Digest? Como é que a gente lida com métricas rápidas, coisas que eu não posso ficar logando sempre, como é que eu coleto e agrego aquilo ali? Os histogramas com buckets exponenciais que me dão mais precisão no histograma e mais precisão no meu modelo. Como é que a gente criou esses modelos, esse mapa da internet? E no final aí o Magic Modem para ajudar os desenvolvedores a tentar arrumar esses problemas ao redor do mundo. E era isso que eu tinha. Valeu, pessoal!